Muito bem, rapaziada, bora para mais um vídeo aqui do canal. Bora para mais notícias do Palmeiras, né? O Palmeiras aí que segue na preparação para poder enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira, né? Um jogo bem complicado e o Palmeiras precisando da vitória aí, vai vir desfalcado. Então a galera da ESPN vai trazer aí a provável escalação aí do Verdão contra o Atlético aí e algumas informações aí para esse jogo. Mas antes da gente conferir esse vídeo, já peço para você se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, e deixa aí nos comentários de qual região você está assistindo esse vídeo para a gente saber onde que a torcida alviverde é mais forte, galera. Crédito de vídeo é da ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição, então partiu, bora conferir. Tudo isso, mas agora vamos falar do Verdão, que está isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, 11 rodadas pela frente, e o Palmeiras se aproxima do título do campeonato. Porém, para esse jogo de quarta-feira, né, inclusive o Abel Ferreira e o Veiga serão desfalques, nós temos aí uma tela com as ausências do Palmeiras para o jogo da próxima quarta-feira no Mineirão. Olha ali, o Everton Gomes na seleção, nas suas seleções, o Danilo, o Zé Rafael e o Gabriel Menino estão suspensos, o Rafael Veiga e o Jailson estão no departamento médico e o Abel Ferreira está suspenso. O Palmeiras fez hoje, na academia de futebol, no seu CT, um jogo-treino, né, entre jogadores considerados titulares, reservas, dividiram o elenco, colocaram o uniforme de jogo e tal, com arbitragem, fizeram ali uma movimentação nessa data FIFA. E o Palmeiras, um dos times do Palmeiras que tem grande chance de começar o jogo de quarta-feira, foi esse aqui, ó, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez. Fabinho, Atuesta e Scarpa, Dudu, Breno Lopes e Rony, Geode. Então, bom, eu acho que assim, algumas substituições eram meio óbvias e são meio óbvias, né? O caso do Lomba no gol, o Luan entrando no lugar do Gustavo Gomes. É claro que o Palmeiras perde muito contra esses caras, mas sem esses caras, mas evidentemente esses são os substitutos. A questão é muito ali a dupla de volantes, né? Porque você perde o Danilo e Zé Rafael e no mesmo jogo que você perde o Danilo e Zé Rafael, você já não tem os dois primeiros reservas. O Jailson já há muito tempo fora e o Gabriel Menino também. Então, claro que Fabinho é até uma incógnita, embora tenha entrado bem no final de alguns jogos, seja ótimo jogador, como a gente já viu nas categorias de base, mas é um jogo diferente, como titular, vai ser uma grande oportunidade para ele, evidentemente. E o Atuesta que ainda não conseguiu, acho que, entregar no Palmeiras aquilo que se esperava, o que se espera dele. E acho que também é preciso dar tempo para que ele possa entregar, basta olhar para o histórico de tantos jogadores no Palmeiras que, se dependesse de algumas pessoas, teriam entrado em listas de dispensas lá atrás. Então, exatamente como o Rafael Veiga, para quem o Pascoal está apontando Veiga, Rony. Agora. O Veiga foi emprestado 2 vezes. Foi. O que eu estranho um pouco nessa escalação toda é o Breno Lopes. É engraçado, porque o Abel tem alguns jogadores que às vezes ficam muito tempo distantes, que acabam nem entrando, né? Que não ganham oportunidade entrando no banco, como, sei lá, acho que o Wesley, aconteceu com o Wesley também, aí o Wesley passou a entrar na frente na fila, mas não vem bem também. Mas você tem o Tabata, né? Então, ou o próprio Lopes entrando e ele mudando a posição do Rony. Então, para mim, até porque ele não tem outras opções ali na dupla de volantes, o que eu mais estranho realmente é essa entrada do Breno Lopes. Merentiel em alta, né? Merentiel em alta, que poderia ser uma alternativa também para centroavante e o Rony mudando. Mas talvez ele não queira mudar o Rony de posição, né? Talvez essa seja uma questão que, nesse momento, pelo menos, o Abel não está imaginando fazer. E aí, Pascoal? Bom, ontem encontrei com o Marcos Rocha aqui, você Sim, também. Encontramos com o Marcos aqui. Aqui nos estúdios, né? E o Marcos Rocha falou pra você não tocar o hino. Você escutou o que ele falou? Falou. E aí eu falei o que pra ele? Não, você falou... O que eu falei pra ele? Você falou, se o Palmeiras ganhar do Galo... Com um monte de desfalques, eu toco no dia seguinte o hino aqui. Você falou isso pra ele. Eu falei pra ele. Ele falou, não faça isso... Não faço não, que tem muito campeonato. Não faça isso, porque isso dá ingresia, vai dar problema. Eu também tem que tocar o hino, chegar no Galo. Ele falou isso pro senhor, não falou? Falou, sim, senhor. E eu falei isso pra ele, sim, então tá bom. Não, só pra gente... Só pra... Aliás, por gentileza, Pascoal, vamos mostrar aí a sequência do Verdão no campeonato? Pode ser, Fabrício da Fiel? Que eu acho uma coisa muito interessante. Olha lá, ó. Depois do jogo com o Atlético Mineiro, o Botafogo jogará no Rio de Janeiro com... O Palmeiras jogará no Rio de Janeiro com o Botafogo, recebe o Coritiba, sai para pegar o Atlético Goianiense, tem clássico com o São Paulo, recebe o Avaí,
sairá para jogar com o Atlético. Um detalhe: este será o último jogo do Atlético antes da final da Libertadores da América. Belo detalhe, que será dia inclusive. 29, exato. Dia 30, aí o Palmeiras receberá o Fortaleza, sairá para enfrentar o Cuiabá. Palmeiras recebe o América Mineiro e o último, só corrigindo, Tá invertido, o Internacional receberá o Palmeiras do Beira-Rio. Essa é a sequência do Verdão, Pascoal. Dá uma olhada, são 11 jogos, né, meu senhor? Sim, senhor. O senhor já quer tocar o hino na quinta-feira. Eu acho que eu Olha, toco o hino antes do jogo com o Internacional, Pascoal. Olha, eu vou falar, antes contra o Internacional, até podemos discutir. Mas na Contra a América, né, ali Mas na quinta-feira eu acho que não dá, né? Não tem lógica. Nós iríamos Não tem tocar na lógica. terça, mas aí o Internacional venceu, não foi possível. Não, então. Porque tem Estranho. muito estranho. Esse negócio de ficar tocando sua consciência tá hino concordando muito estranho. contigo, Eu Pascoal. concordo também. Ô, João, o Palmeiras vai concorda ter, com tantos... Olha, dá uma olhada ali, ó. Tem jogo muito complicado ainda. Tem clássico contra o São Paulo, né? Tem jogo contra o Coritiba. O Coritiba e o Atlético Goianiense são dois que estão ali brigando numa faixa muito delicada. Exato. O Botafogo, para não entrar nessa faixa delicada, tem que se dedicar ao máximo nessa partida. Sim. Então tem muita coisa para acontecer. O Atlético Paranaense, antes de viajar para a decisão da Libertadores da América, Vai pegar o Palmeiras. aí vai ter que... Mas o Atlético reserva ganhou do Palmeiras aqui. Exato, Atlético esse é um outro reserva, detalhe importante. É verdade. São duas... O Palmeiras tem duas derrotas nessa temporada, as duas em casa. Sim. O Palmeiras não perdeu o jogo fora. Exato. Nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Eu acho o jogo contra o Atlético Mineiro muito complicado. Sim. Né? Porque os jogadores querem dar uma resposta. Os jogadores do Atlético querem dar uma resposta. Não é possível um time com o Atlético Mineiro ficar nessa situação. Depois da mudança de treinador, 33,3% de aproveitamento do Atlético. Aproveitamento de time que vai ser rebaixado. O Atlético tem time para isso? Não. Claro que não. O Atlético é muito melhor do que isso. Talvez esses 10 dias possam recolocar o Atlético dentro de uma situação. É jogo muito... É osso! É osso, esse Pascoal. jogo pro Palmeiras. Muito bem aí, Zinho. É osso. O Pascoal tá falando que é osso. E é mesmo, né, Tetra? É osso mesmo. Sem dúvida, né? É só a reportagem toda aí, analisar. Nem o treinador, né, vai poder dirigir o time. O Abel, mais uma vez, suspenso. E olha que os auxiliares dele também estão pendurados, né? O Se tomar empate cartão, vai tá ser lucro, suspenso viu? também. Rapaz, Que é bem normal de acontecer, porque é uma comissão técnica bem esquentada ali na beira do campo. A crítica que eu faço a esse brilhante treinador que é o Abel Ferreira. Ele equilibrar esse emocional dele na beira do campo. Sei que não é fácil, eu vivi isso, é difícil, mas você tem que conviver com isso e saber trabalhar com isso dentro do futebol. Senão vai ser esse recordista que ele é de expulsão. Agora, pensando no jogo, é uma oportunidade para alguns jogadores. Essa escalação eu estou com o Jean Oddi, não pelo jogador, que eu acho bom jogador, o Breno Lopes. Inclusive fez gol de final de Libertadores no Palmeiras. Mas muito tempo sem ter oportunidade, sem jogar, e até para entrar em jogos, entra muito pouco. E aí o Merentiel faz aquele golaço, o Wesley até entra mais nos jogos, seria a primeira opção, pensando assim. Mas o Abel que está no dia a dia, e de repente é um jogador que pode contribuir em outros aspectos, que pode dar essa vaga para ele começar jogando. Mas no restante não tem como inventar muito. O que poderia fazer? Pensar em 3 zagueiros? Não sei, né? Para fortalecer, já que os 2 volantes, né? Um é garoto, o Fabinho, e o outro, para mim, nem é volante, né? O Atuesta. Não tem essa pegada toda. E para pegar um Atlético no Mineirão, querendo se recuperar, poderia pensar em, de repente, ele ir para esse sistema de 3 zagueiros, que ele já utilizou, o Abel já fez. Inclusive, na final da Libertadores, ele usou o Piquerez como um terceiro zagueiro e o Scarpa, que fez mais aquele corredor pelo lado esquerdo. São várias possibilidades que o Abel tem. Na verdade, é o seguinte, a gente fala que o Palmeiras tem um dos melhores elencos. Ele é encurtado? Mas tem um dos melhores elencos. Agora é hora de testar. É um grande que ele vai enfrentar fora de casa para manter essa distância, no mínimo, manter esses 8 pontos que tem para o Internacional, que vai jogar em casa contra o Bragantino. Não é um jogo fácil. Quem tem um jogo... Não existe jogo fácil no futebol, mas o Fluminense pega o último colocado no Maracanã.
rapaz. Então, a possibilidade de vitória do Fluminense é imensa. Eu acho que assim, eu tô contigo. Com todos os problemas, o Palmeiras passar pelo Atlético, ganhar o jogo, Tá fechado? ganhar do Atlético lá, tô fechado com você. Toca o hino. Tô fechado com você, pode tocar o hino. O homem ganhou 8 títulos com a camisa do Verdão, tem moral, hein? Se ele falou, tudo bem. Agora, ele não tem é o interesse seguinte, nenhum em zicar, né? né, Se porra, fosse- zicar, ele ganhou tem- tudo no não Palmeiras. tem interesse- Então, ele pode Nenhum! Nenhum! Então é isso, Zinho. Agora tem o seguinte, o Zinho também deixou o apresentador na cara do gol, porque o time que está mais perto do Palmeiras é o Internacional. Então é isso aí, né, rapaziada? Então, o Palmeiras vai ter esse jogo difícil contra o Galo aí, vai estar bastante desfalcado. Então, se o Palmeiras conseguir essa vitória lá no Mineirão, meus amigos, eu acho bem difícil aí de conseguir tirar esse título do Verdão, galera. Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês acham aí que ainda é possível o Palmeiras perder esse título. Então, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, fui!